domingo, a Câmara dos Deputados aprovou na última semana o projeto de lei que acaba com as saídas temporárias de presos. A proposta já havia passado pela análise da Casa, mas voltou à votação em plenário porque sofreu modificações no Senado Federal e agora será encaminhada a sanção ou não presidencial. O relator da proposta, deputado Guilherme Derrite, disse que a aprovação do projeto é o primeiro grande passo para o combate à impunidade no Brasil. Professora Priscila, explica pra gente aí que teve uns detalhes, não é simplesmente que acabou com o fim da saída temporária. As emendas, ou seja, aquilo que o Senado alterou, de alguma maneira habilita ainda a saída temporária em alguns casos, não é? Isso mesmo, Koba. Na verdade, houve uma restrição à saída temporária. A saída temporária, ela é permitida desde 84, não é? Pela Lei de Execução Penal, a alguns presos. Em especial, os presos que estavam em regime semiaberto. Quais são esses presos que estão em regime semiaberto? Aqueles que podem sair da unidade prisional durante o dia e retornam para a unidade, né, para a unidade celular, ou seja, para a cela, para a pernoite. Então, em que situações? Eles teriam que ter cumprido uma quantidade de penas e, diante de preceitos trazidos pela nossa Constituição, né, de um garantismo para esses presos, nós adotamos um sistema progressivo de pena. Então, essa saída temporária, ela foi inserida, não é, a partir de 84, em especial, dando possibilidade desses presos que já teriam avançado no regime, que é o regime semiaberto, de poderem, até então, visitar a família e ou estudar, sair da cela, né, sair da unidade prisional, para estudar ou para trazer preceitos ligados aos estudos. Com este projeto de lei, eles restringiram, ou seja, tiraram a possibilidade da saída temporária que nós tínhamos 5, né, era uma prorrogável por mais 4, em momentos em que as famílias estariam reunidas. E aqui é importante a gente dizer que saída temporária nunca foi assim, a menina matou e foi comemorar o Dia das Mães. Isso é uma garantia constitucional de ressocialização do preso, políticas voltadas para a execução da pena. E, em razão disso, o projeto de lei retira no combate, tentando combater de alguma maneira criminosos, pessoas que estavam dentro dos presídios em progressão de regime, que saíam da cadeia e não retornavam, quer seja porque não queriam dar continuidade ao cumprimento de pena e ou eles também seriam, né, praticariam outras figuras criminosas. Esse projeto de lei, então, foi votado para restringir a saída temporária destes presos para visitas familiares. Sim. Mas foi mantido, então, na verdade, houve uma restrição, mantendo-se a possibilidade desses presos em semiaberto de participarem de estudos fora da unidade prisional. E além disso, ainda incluíram também a necessidade do exame criminológico para a progressão de regime e também para a saída temporária também tem que ter o exame criminológico, não é isso? Isso, é assim. A gente tinha... Quer que eu explique? Claro, por favor. Então, o exame criminológico, isso também vai até onerar um pouco para o Estado, porque o exame criminológico, ele é feito, né, como se fosse uma perícia, mas não é. Ele é feito por assistente social, por psiquiatra e por psicólogo, onde vai oferir se aquele preso, ele pode ou está apto para reinserção social. Isso também é bem combatido, porque como que pode, por exemplo, mesmo dentro de uma dinâmica psicológica, um psicólogo afirmar que ele está apto para um crime? Então, ele pode, entre outros elementos, enganar, por exemplo, o psicólogo. Mas esse exame criminológico, Koba, ele era exigido para alguns pedidos, para alguns benefícios no curso do cumprimento da pena. Foi retirado, mantido em alguns outros, e agora ele volta à baila, né? Volta dentro desse projeto de lei que foi aprovado, dizendo que não só vai ser necessário o exame criminológico para os crimes hediondos, por exemplo, que já o eram, mas também como para os presos em regime semiaberto e aberto, e também a inclusão das tornozeleiras, né, que é a monitoração eletrônica, que é uma cautelar já colocada lá no Código de Processo Penal, para os presos em regime semiaberto e aberto que não dispunham dessa medida cautelar a mais para sua progressão de regime. Eu acho que você gostou dessa medida aí, né, Bruno? Da aprovação no Congresso Nacional pelo fim da saída temporária. Olha, eu vou dar a minha opinião aqui como cidadão da área econômica, que eu não entendo nada da parte jurídica, mas somos um cidadão comum em que sofremos diariamente a violência brutal que está acontecendo aqui no Brasil. Eu já tive problema de mãe sequestrada, de ficar algum dia e tudo mais, cativeiro, etc e tal. Então eu falo de um outro lado do balcão aqui. Para mim, a ressocialização de um preso passaria por ele estudar, trabalhar dentro da cadeia. Se o cara foi condenado, a sensação que eu tenho como
Bruno Musa, cidadão comum, é que, o cara foi preso. Tá bom, daqui um ano ele sai, tá tudo bem. Você não sai antes. É a sensação que eu tenho sem conhecer os termos técnicos do jurídico. Então ele foi condenado a 10 anos. Tá bom, a gente fala em casa, tem bom comportamento, vai ler um livro, vai falar que estudou lá e em 6 meses tá na rua. E tá tudo bem. Essa é a sensação de impunidade que nós brasileiros, não da área jurídica, ou pelo menos eu tenho, as pessoas à minha volta nós temos. Então, é claro que eu enalteço, eu celebro esse tipo de coisa, mas é o que você estava falando antes aqui. Isso pode dificultar um pouco, mas ela continua existindo. Então, na minha opinião, parece que quando ele é culpado ou condenado a determinados anos, ele teria que cumprir isso. Senão, para que existe essa condenação? Para que existe a legislação falando fez tal crime, cumpre 10? Tá bom, então vai lá dentro, você estuda, você trabalha. A hora que você sair, você está ressocializado. Enquanto você resolveu seguir pelo mundo do crime, você abriu mão dos teus direitos como civil comum. Então vai ficar aí dentro conforme a lei te mandou. Vai lá, não, é um tapa na cara da sociedade. Pra você imaginar, a doutora falou do Dia das Mães aqui. Nardoni matou a própria filha. Cravinhos, junto com a Hitchcock, matou o pai e a mãe. O Gil Rugai matou a mãe e o pai. E eles vão ter direito à saidinha de Dia das Mães. Isso é um tapa na cara da sociedade. Imaginar que as pessoas que mataram ou o sogro, ou os próprios pais, ou a própria filha, têm direito à saidinha no Dia das Mães para se ressocializar. Tem um que não tem nem mãe mais para se ressocializar, porque ele próprio matou a mãe. É um absurdo. Mas aí, senhor, você sabe que com base nisso que você está falando, é que eu acho que em algum momento essa discussão da saída temporária vai ser uma grande frustração para a sociedade. Sabe por quê? Porque quem está abraçando isso está falando, na próxima saída temporária provavelmente a gente já não tem. Mas eu acho que teremos sim. Você sabe por quê? É o primeiro passo. Mas calma. Sabe por quê? Sabe esse exemplo que você está dando? Fulano matou o pai, fulano matou a mãe. A lei já mudou para eles. Para eles não, né? Para esses casos. Pro caso em que a pessoa mata o pai e mata a mãe, a lei mudou em 2019. Já não tem na lei direito de saída temporária para quem pratica crime hediondo com resultado morte. Ou seja, hoje, independente dessa votação no Congresso, se alguém matar o pai, matar a mãe, nunca vai ter saída temporária, já está na lei. Mas o que acontece? As pessoas que praticaram os crimes antes, como no caso Alexandre Nardoni, matou em 2008 a própria filha, está, inclusive, nessa primeira saída temporária, usando do benefício. Por quê? Porque a lei de 2019 não vale para um crime de 2008. Por quê? Porque ela não volta no tempo para atrapalhar a vida do réu, para prejudicar a vida do réu. Ele só poderia voltar no tempo para ajudar. E aí eu acho que, se a gente já tem esse entendimento desde 2019, se isso já vale no caso dos crimes hediondos, isso vai ser aplicado também agora no fim da saída temporária. Sabe para quem que vai valer? Essa lei que gerou tanta discussão, tanto debate, para os crimes que vierem a ser praticados depois da sanção presidencial. Ou seja, se o presidente Lula sancionar essa semana, vai valer para os crimes que forem praticados depois dessa semana. E sabe quando que esse cara vai estar numa situação de ter direito à saída temporária? Depois que ele responder por um processo, tem uma investigação, virar processo. Mas já vai ficar mais duro, recorrer. Ou seja, demora uns 10 anos para ficar mais daqui 10 anos, entendeu? Mas nós estamos falando de pensar em construir um país melhor, desculpa, para anos. Começar. Tudo a gente só pensar assim, a gente não vai andar para frente. Só que não pode enganar a sociedade falando que na próxima saída temporária não tem mais. E aí tem uma questão também de como a gente usa a energia política diante da situação toda. Porque qual é a efetividade que essa mudança, eu sou a favor também da mudança, mas qual é a efetividade que essa mudança vai ter para acabar com a impunidade? Porque a gente está falando do caso do cara que já teve progressão de regime, ou seja, algo que vai beneficiar uma parcela pequena dos presos, quando a gente olha aí, 70% dos homicídios não são solucionados. Então, isso impacta na impunidade dos homicídios que não foram solucionados? Não impacta. Isso impacta na gestão dos presídios de forma mais ampla, que hoje estão sob o comando do crime organizado? Também não impacta. Então, eu acho que um ponto de reflexão é como pautar projetos que causem um impacto mais robusto e num prazo menor, no lugar de alguns que são fáceis de explicar, como o caso da saidinha, mas que o impacto vai ser pequeno e demorar muito.
Essa tua questão, mano, que é super importante, ela se justifica pela lógica eleitoral. Ou seja, um projeto mais parrudo, que de fato tem uma alteração real no Código de Processo Penal ou na própria legislação penal no Brasil, é muito mais complexo de discussão. Nosso Congresso, na minha opinião, tem competência nesse momento para o fazer. Nesse momento de polarização, um projeto onde você consiga vender melhor para a população, você consegue ter facilidade política de aprovar no Congresso Nacional. Agora, eu acho que vai ter espaço para judicialização essa questão, para que a proibição da saidinha retroaja. Eu acho que essa discussão vai acabar acontecendo, porque há um interesse, haja visto como o projeto foi aprovado, por unanimidade, apesar do PSOL ter votado contrário pela obstrução, ter feito ali uma firula, fez o tempo todo contrário, pediu obstrução no final, mas no final pediu para ser incluído como um partido que votasse favorável. Ou seja, foi unanimidade a aprovação dele. A sociedade quer o fim da saidinha temporária, então nós temos realmente que discutir isso. Jogo. Não, retroatividade por causa de ter sido amplamente aprovada não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é isso que eu estou dizendo, não. Estou dizendo que teve um apelo político forte, porque a pessoa praticou o crime ou cometeu o ato, seja o que for, dentro de uma determinada regra. Ela tem que ser julgada dentro dessa determinada regra. Mas o que eu quero dizer mesmo é, eu também não quero ver gente se ressocializando na rua. Acho que ninguém quer, lógico que não. Mas não adianta a gente ficar tampando sol com a peneira e os políticos ficarem enganando a gente com falsas medidas de solução. Essa medida eu concordo muito bem com vocês dois aqui, que ela não vai resolver o problema, mas nem 1%, nem 0,5% do problema. Primeiro, que a gente já falou diversas vezes, 330 mil ordens de prisão judiciais não cumpridas. 25% de falta de cárceres nas prisões para colocar mais pessoas. Para falar leitos. Para não falar leitos. E aí vem as pessoas dizerem que o problema são esses 3 mil que saem na saidinha. Se isso é um problema muito pequenininho. O que precisa é a gente parar de papo furado e fazer prisões de ordem, fazer colônias penais e assumir que um dia as pessoas vão voltar para a rua. Então o Estado tem que organizar suas prisões com escolas melhores, privatizando muitas delas e aí buscando a solução de verdade para ressocializar a pessoa.